E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Nós vamos ler os versículos 21, 22 e 23. Nos diz assim: E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O livro de Atos dos Apóstolos registra o início de uma igreja que Jesus Cristo pagou o alto preço por ela. Esta igreja, o nome dela não é placas de ICR ou qualquer outra denominação, mas o nome desta igreja é a Igreja Fiel do Senhor. E por que Igreja Fiel do Senhor? Porque o fiel é aquele que faz a vontade do seu Senhor. O fiel é aquele que ama e tem orgulho do seu Senhor. Então esta é a igreja de Deus, esta é a igreja de Jesus, que Ele pagou. A igreja que honra o nome de Jesus, que honra o sacrifício de Jesus, que honra a operação do Espírito Santo de Jesus. Esta é a igreja de Jesus aqui na terra. E os apóstolos deram início a um trabalho muito árduo. O início de tudo. Eles não tinham como fazer, eles não sabiam como deveria ser feito, eles não tinham uma programação, eles não tinham a Bíblia impressa. A única coisa que eles tinham era o que Jesus havia lhes ensinado. E eles, tomando a palavra de Jesus, seguindo a ordenança de Jesus, eles então agora, como igreja fiel, cheios do Espírito Santo, porque foi derramado sobre eles, eles começam a percorrer as cidades, levando o Evangelho, levando a palavra viva, levando Jesus Cristo ressuscitado, apresentando esse Senhor maravilhoso. E aprove a Jesus Cristo usar a vida destes homens, não só para levar a sua palavra, mas também para, através deles, fazer sinais maravilhosos da sua presença ali com a sua igreja. Muitos foram curados, outros tantos foram libertos. Quantas famílias foram socorridas? Tudo isso por uma ação de Jesus Cristo através do seu Espírito. Mas porque homens fiéis, eles decidiram ser obedientes à palavra. Eles decidiram não apresentar-se como donos da verdade, mas apresentar-se como servos do Deus Altíssimo. E essa humildade os santificou, para assim poder, em nome de Jesus, trazer tantas operações do Senhor para todos os incrédulos, para todos os que não tinham visto Jesus, e para aqueles que tinham visto Jesus, ouvido falar de Jesus, mas não tinham crido. Nós sabemos que existem muitas pessoas assim, que amam Jesus de ouvir falar o nome dele, que dizem que amam de todo o seu coração. Pessoas que entenderam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas muitos ainda não conseguiram se converter ao Evangelho. Ou seja, ainda não permitiram o Espírito Santo
transformar as suas vidas, fazendo cumprir assim o que Jesus fala com um homem que tinha um conhecimento muito grande. Ele tinha o domínio das leis, da palavra, era um homem culto. Mas ele pergunta a Jesus: o que poderei fazer para ser salvo? Jesus imediatamente lhe responde: para você ser salvo, você precisa nascer de novo. Então Jesus mostra que nascer de novo não era ser criança novamente, mas era nascer com uma operação do seu poder, que é de dentro para fora, é através do coração, o coração transformado, o coração convertido, o coração crente, a mente agora disposta a acatar e obedecer a palavra do Salvador. Então a mente transformada, o coração transformado em nova criatura, agora pode dizer: eu estou cumprindo com as ordenanças de Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela ficou incumbida disto. Esta é a sua missão. A igreja fiel apresenta o seu Salvador. Normalmente, quando nós estamos na nossa casa, nós queremos apresentar o melhor que nós temos. Na verdade, quando nós recebemos pessoas para a nossa família, nós queremos mostrar os nossos valores, as coisas boas que nós temos. Assim é a casa de Deus. O que nós temos de melhor para apresentar aqui é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus, que foi crucificado por você, por mim, mas é o Jesus que venceu a morte, que ressuscitou, que está vivo e que voltará para cumprir a palavra do Pai. Voltará e vai cumprir com a palavra do Pai. E nós, como igreja, precisamos nos preparar para este grande dia, que a nós não compete saber. E seu Pai que sabe, mas nós estaremos preparados a todo instante em que o Senhor Jesus vier. Nós vamos estar de pé para atender o seu chamado, ouvindo a sua voz e seguindo com ele para onde nos levar. Assim, meus irmãos, os apóstolos estavam caminhando e eles vieram de uma grande peleja. Eles estavam anunciando o evangelho na cidade de Derbe, e Paulo e Barnabé, eles tinham tomado uma decisão de retornar para o lugar que eles estavam, mas passando pelos mesmos lugares, pelas mesmas cidades em que foram açoitados, em que foram pisados, que foram humilhados, que os repreenderam simplesmente porque eles queriam levar a palavra do reino, a palavra daquele que salva. Eram perseguidos. Nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos vendo a igreja de Jesus sendo perseguida, sendo pisada, sendo proibida, ou desejam proibir a igreja de Jesus de apresentar publicamente a palavra do Salvador. Mas a igreja, ela desde aquele momento em que Jesus trouxe a bênção para os seus apóstolos, ela é uma igreja que resiste. Essa igreja resistiu aos açoites, essa igreja resistiu às prisões, esta igreja resistiu aos homens maus, à crueldade, porque esta igreja não se importa com a sua carne, com o seu físico, mas ela quer alimentar a sua alma, e ela sabe que na perseverança ela vai vencer, porque essa é a palavra do Senhor Jesus. Às vezes nós nos questionamos, perguntamos ao Senhor se a fé que Ele nos deu, nós estamos de posse dela, e estamos colocando em prática na nossa vida. E às vezes um pequeno sofrimento, uma pequena dificuldade no lar, na saúde, nos faz ficar tristes, aborrecidos, e muitas vezes até perdendo a esperança. Mas, meus irmãos, aquele que está de posse da fé, que recebeu de Deus,
que pela sua graça nos deu, ele não desanima. Ele vai crer sempre que amanhã vai raiar um novo dia para ele. Que amanhã vai raiar um novo dia para a sua família. Que amanhã o Senhor lhe dará a vitória. Porque nós podemos dormir na tristeza, mas quando acordamos, acordamos alegres, porque o Senhor já operou na nossa vida. E assim nós vamos caminhando. E os apóstolos tinham um objetivo para voltar pelo mesmo lugar. Eles tinham deixado discípulos, porque a igreja do Senhor, quando ela passa num determinado lugar, ela deixa discípulos. Ela não passa e sai sem deixar ali as marcas do Salvador, sem deixar ali as marcas da palavra do Senhor Jesus. Então eles retornaram. Eles entendiam a missão deles como apóstolos. E não eram só apóstolos, eles eram pastores. Pastores que estavam no meio das ovelhas. Pastores que sentiam o cheiro das ovelhas, como diz o pastor Nilson. Pastores que estavam lado a lado com aquele rebanho que Jesus lhes havia confiado. Então eles voltaram porque tinham muitos novos na fé. Precisavam de uma palavra. Eles voltaram porque tinham muitos enfraquecidos pelas perseguições, pelas lutas que enfrentavam nesse mundo, as oposições que se levantavam. E eles então voltaram. E o objetivo deles, como diz a palavra de Deus, foi, primeiro, de fortalecer a alma dos discípulos. E só se fortalece a alma com uma palavra que é entregue segundo a vontade de Deus, porque se for segundo a vontade do Senhor, esta palavra será aplicada com a graça de Deus no coração daquele que ouve, e jamais aquele coração ficará vazio. A palavra de Deus vai marcar o coração daquele que ouve, e ele vai entender sempre que Deus tem um chamado para ele. Discípulo é aquele que segue, é aquele que aprende a amar, aprende a viver a palavra, aprende a sofrer pela palavra, aprende a viver uma igreja fiel, não dentro de um templo, mas em todos os lugares que estiver. A igreja dentro das paredes e fora das paredes é uma igreja que testemunha: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna, Jesus te ama e quer salvar a sua alma. É uma igreja que não cansa, que persevera. Então os pastores, os discípulos, eles trazem a palavra do fortalecimento da fé, do fortalecimento do coração. É como se olhasse para os seus olhos e dissesse: confia, Deus te ama, Jesus te ama, é Ele que está com você em todo instante. Nós estamos falando isso, pastor Windows, confiado numa palavra de Jesus. Jesus fez uma promessa, e Ele disse para que não tivéssemos medo, pois Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então observe, meus irmãos, a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Então os apóstolos entenderam isso e ensinavam isto. Confia, está difícil, está com dor, está com tristeza, confia, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o dia que Ele voltar por ordem do Pai para abraçar a sua igreja. O objetivo dos apóstolos: exortar os discípulos para permanecer na fé. Acabei de falar. Então eles queriam que permanecessem na fé e que mostrassem para todos que ter uma vida cristã não é ter uma vida de abundância aqui na terra, não é ter uma vida de riquezas aqui na terra. Na maioria das vezes é uma vida difícil, é uma vida de perseguição, de lutas maiores, porque ele está trazendo a palavra do Senhor. Ele está mexendo com aquilo que se incomoda com a palavra do Senhor,
que são as potestades do mal, mas Ele traz a verdade, Ele traz a solução. A igreja, os discípulos, os pastores, os apóstolos, eles apresentam a solução para a humanidade. E a solução para a humanidade é Jesus Cristo na sua vida. Você observa um lar, observamos aqui, vamos dar o exemplo de 2 lares, 2 famílias. Uma família que é servo de Deus, que cria os seus filhos com os valores eternos, apresentados pela palavra, que cria os seus filhos, ensinando-os a cada dia a estar no caminho de Jesus, que é Jesus, a permanecer na palavra, a guardar a palavra, a buscar a santidade. E observa um lar em que os filhos são criados com os valores terrenos, com os valores da carne. Quando crescerem, vão apresentar o que são. O servo vai apresentar-se como aquele que espelha na sua vida a luz do Cristo Salvador. O que não é servo e não se converteu, vai apresentar, infelizmente, as cenas que nós estamos vendo todos os dias nesse mundo. Dias que antecedem a volta do nosso Salvador. Dias difíceis, dias de trevas, dias de dores. Mas para a igreja, dias de glorificação. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja dele diz, aleluia, Jesus está comigo e ficará até se consumir o tempo de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que em todos os lugares que a igreja passa, ela forma os discípulos, mas ela não apresenta promessas de enriquecimento, de luxo. Sabe por quê? Os próprios apóstolos, eles disseram aqui, a palavra de Deus, um dos versículos que nós lemos, que ele diz assim, versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, o que nos importa é entrar no reino de Deus. E Jesus já deixou este ensinamento. Jesus já apresentou como nós devemos nos comportar nos dias de hoje. Jesus ensina a oração que chega ao Pai. E nós sabemos aqui que em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 ao versículo 13, nós vamos ler juntos, que diz assim, por favor, me acompanhe. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado, venha, seja feita, assim na terra. Então Jesus disse, venha o teu reino. Então Jesus estava dizendo, o reino do Pai, ele está aqui na terra. Jesus veio aqui na terra e ele disse, o reino do Pai, nós pedimos para o reino estar aqui. Então nós, igreja fiéis, nós estamos vivendo segundo a vontade do Senhor Jesus. Já vivemos o reino aqui, para estarmos como cidadãos dos céus, junto ao Senhor Jesus. Então importa, meus irmãos, é entrar no reino dos céus. Os sofrimentos, a ingratidão, as lutas, as decepções, elas vão vir. Ninguém vai fugir. O crente não foge, pelo contrário, tem o dobro. Mas ele guarda no seu coração a promessa, eu vou para o céu, eu vou morar no céu, eu vou viver com Jesus, eu vou estar com Jesus reinando. Então esta é a nossa alegria, é viver com o Senhor. Então nós sabemos que a missão da igreja fiel, apresentada pelos apóstolos até os dias de hoje, é formar discípulos. Não com promessas, mas com ensinamentos da palavra de Deus. Ensinamentos de uma palavra que é real, verdadeira, revelada por Deus. E não qualquer coisa, mas a palavra.
Então nós entendemos que a ICR, a Avivalista do Brasil, esta igreja que iniciou aqui, nesta cidade tão linda, de Araxá, que eu não conhecia, não sabia que era tão bonita e tão populosa assim. Cidade que tem aqui a marca da palavra de Deus. São as vidas que estão aqui. A marca que ficou, a marca de Jesus ficou. E você hoje está proclamando para o mundo aquilo que marcou o seu coração. O que marcou o seu coração não foi uma cura, não foi uma libertação, mas o que marcou o seu coração foi ter a certeza de que Jesus é o seu Salvador. E nós entendemos que a igreja de Jesus, ela tem que fazer o seu papel aqui. O papel da ICR é apresentar Jesus como Salvador. Então nós não temos uma linha teológica famosa que se apresenta por todos os cantos. Não. O que nós temos é o que os apóstolos e os discípulos tinham em suas mãos. A palavra revelada de Jesus que está aqui. Ela é a verdade. Ela é a vida. Porque o seu autor está vivo, que é Jesus Cristo. Nós somos uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, onde Cristo ele é apresentado como o centro de todas as nossas atenções. Nós não temos o homem poderoso que vai à frente para mostrar que a sua oração pode chegar ao céu. Não. Tem um homem simples, humilde à frente para motivar a igreja, para que ela ore ao seu Deus, porque a sua oração, ela chega ao céu também, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, a sua oração, ela tem poder para mover as dificuldades, para retirar as tempestades, para impedir que o mal entre. A sua oração tem, porque você vai fazê-la em nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Entendemos que, hoje aqui, nós estamos exaltando ao nome do Senhor, por esse presente que recebemos. Este lugar já foi consagrado, porque no primeiro culto, o Senhor Jesus foi apresentado como o dono dessa igreja. Ele está consagrado para a honra e glória do nosso Senhor. O templo é o nosso coração, é a morada de Jesus. Jesus mora dentro de você, Jesus mora dentro de mim, Jesus mora no coração dos pastores que aqui estão, com a sua família, mas da mesma forma Jesus mora com você. E vou dizer, meus irmãos, que é a maior alegria de um homem poder ter o coração como templo de habitação do Senhor Jesus. O Espírito Santo todos os dias, renovando em nós os valores do céu, os valores da eternidade. É isso que Jesus quer. Agora, todos juntos, nós formamos um corpo. E este corpo é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que nós falamos dela aqui. Que na sua simplicidade, na sua humildade, ela tem o maior valor que pode se apresentar em todos os tempos, como foi, e em todos os que hão de vir antes de Jesus voltar. O maior valor da igreja fiel é Jesus Cristo. Ele é o nosso valor, Ele é a nossa riqueza, Ele é tudo para nós. E tudo que nós fazemos é para Ele. Tudo que nós apresentamos é por Ele. Todo louvor é para a honra e glória do nome dEle. A igreja está aqui porque Jesus morreu por ela. Então eu digo a você, meu irmão, que a igreja é você. Você está aqui porque Jesus morreu por você. Jesus morreu pela sua família. Jesus morreu para dar direito à humanidade de chegar um dia a olhar para o Pai e dizer: te agradeço, meu Deus, bendito seja o teu nome, porque o Senhor mandou o maior recurso para me tirar das trevas e da escuridão, para não me deixar ir para o inferno, mas para vir para o céu que o Senhor preparou. Então, a igreja de Deus é essa, que traz um ensino fiel, que apresenta-se como fiel a Deus, e aí ela vai crescendo. Em Atos, no capítulo 2, apresenta uma igreja, que é uma igreja que era pobre, não tinha dinheiro,
era uma igreja de fé, de oração, de viver juntos em unidade. E esta igreja, ela ia caindo na graça de todas as pessoas, todos os dias, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentava aqueles que iriam se salvar. Então o Senhor acrescenta na sua igreja aqueles que vão se salvar para o louvor e glória do Pai. Meus amados, entendemos que a igreja não precisa de uma figura humana para ser a figura toda poderosa, para apresentar-se como aquele que tem poder. A igreja não precisa ter uma referência para ela hoje, porque a referência dela é o seu Salvador. É quando ela se prostra, quando ela ora, quando ela recebe as respostas do Salvador. E a certeza disso é, quando eu vivo isso aqui, a palavra, não a palavra de homem, mas a palavra de Deus. Se eu vivo fiel à palavra de Deus, não tenha dúvida, Deus honrará essa igreja sempre. Todos os dias, todos os momentos, essa igreja será honrada. Diante de todo o povo, diante de todas as nações, no mundo inteiro, todos vão ver que a luz do mundo está com a igreja que faz a sua vontade. A luz do mundo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.